Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais uma análise de filme. Meus irmãos, como eu prometi para vocês, assistimos o Idiocracia e eu sou o Davi, né, para quem não me conhece. E aqui... A senhora encarando. Quase que ela esquece o nome, hein, família? Mas vamos lá, a gente assistiu o filme. Esse filme eu já tinha assistido, começado a assistir logo quando ele foi lançado. Quando os inscritos me indicaram, eu digo, caramba, velho, eu nunca vi esse filme. Aí coloquei ele e vi o começo, né? Eu digo, caramba, quem não deixou eu assistir foi o meu próprio preconceito, família. Porque tem filmes, né, que ele começa meio devagar, que a gente olha assim e diz, poxa, mano... E até porque eu não gosto muito do comediante, né? Que é esse cara aí. Eu sou péssimo pra decorar nome em português, imagina em inglês. Então eu não gosto muito dos filmes que ele faz de comédia, não acho bom. Né? Então quando eu vi que o filme era com ele, que começou daquele jeito, né, assim, não é uma cena mal feita, mas também não é nenhuma super produção, né? Eles ali dizendo que vão se congelar e tal. Eu desisti de assistir o filme naquela época, né? Só que hoje, meus irmãos, a gente vendo o cenário, né, e tudo que a gente vinha falando ao longo do tempo, se eu tivesse dado mais 5 minutos ao filme, né, de crédito ao filme, eu não teria parado de assistir, porque o filme realmente ele faz de forma humorada. Não é nenhum super filme também, mas ele faz umas críticas muito inteligentes que a gente estava vendo o cenário caminhando para isso. Hoje, né, como já avançou mais os anos, a gente já está bem mais próximo daquela realidade do que estava quando o filme foi lançado. Então o filme mostra isso. Coisas que você está vendo aí, a digitalização, eu acho que esse é o ponto mais interessante do filme, né? Até porque eu fiz um vídeo lá no canal principal, mostrando esses dias, uma pessoa daqui, né, do Nordeste, que segundo, né, a gente sabe é a região mais atrasada. Eu assino embaixo, de fato, né, em relação ao país, o Nordeste é bem mais atrasado mesmo, até porque ele vive na mão de coronéis, né, mas isso, enfim, é questão política, né. Depois a gente faz outros vídeos, a gente já faz o tempo todo, depois a gente continua com esse assunto no canal principal. Mas enfim, ela colocou, mesmo aqui, né, que supostamente é mais atrasado, a moça que é daqui já colocou o chip, e ela estava mostrando como é fácil, né, como a máquina que ela usa no comércio dela funciona mais rápido, mais prático, não tem perigo de ser assaltado, e etc, etc, né? E o filme já mostrava isso naquele ano, um filme antigo, né, praticamente antigo já, e ele já mostrava isso, né? O rapaz, quando ele foge, né, eu não vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas o artista, quando ele foge, ele acorda naquele futuro, ele se congela, beleza, acorda no futuro, né, por um acidente, foi uma coisa bem boba que você vai ver no filme. Então quando ele acorda, que ele não está registrado, as pessoas ficam espantadas. Como pode alguém não estar registrado? Como é que alguém pode não ter essa marca? Que é exatamente isso que eu falo. As pessoas dizem, não, Davi, mas eu não vou colocar. Você, meu irmão, eu, agora, a gente pode até passar um tempo, né? Mas a futura geração ela não vai ter essa opção, porque já vai estar na ilegalidade. A partir do momento, e você viu isso com esse problema terrível que a gente teve, né? Eles criaram uma coisa que diziam que dava imunização. Isso aqui dá imunização. Só estou dando um exemplo, tá, YouTube? Não precisa derrubar o vídeo, não estou falando nem mal nem a favor. Mas eles disseram, ó, isso aqui cria a imunização, beleza. Venham tomar. Aí teve uns que não tomaram. E aí eles disseram, esses que não tomaram são um risco para os que tomaram. Foi a lógica. Se você está dizendo que isso aqui é uma imunização e quem tomou está imune, é contraditório. Os que não tomaram não podem fazer mal aos que estão imunizados, ou não. Então não é imunização. Então essas incoerências que a gente vê o tempo todo, tá cada vez mais se tornando uma realidade. E é exatamente esse o ponto. Aqueles que estavam supostamente imunes começaram a criticar aqueles que não estavam, que eles eram de fato um perigo, contradizendo a própria lógica de estarem imunes, né? Então a gente viu muito isso, rolou muito isso, e continua até hoje. Agora veja, isso em situações normais, que bem dizer é uma coisa particular. Minha saúde é uma coisa particular minha, não vai interferir no seu dia a dia. A saúde da senhora encarando é coisa dela. Então é coisa particular de cada um de nós. Afeta a nossa família, né? O nosso meio social, mas nada nacional, né? Nada muito grande, estadual. Então por que incomoda tantas outras pessoas? Porque é exatamente esse o ponto. A partir do momento que aquilo ali começar a facilitar trabalhos, pagamentos e etc, etc, quem não tiver vai ser mal visto. As pessoas que já se submeteram ao processo vão passar a ter raiva e discriminar mesmo, com apoio do Estado e da mídia, aqueles que não colocarem essa marca. É por isso que a Bíblia relata, né, que muitos seriam perseguidos pelo nome de Cristo.
Ou seja, por saberem da verdade que está por trás disso e não querer se submeter ao processo. Tem um trecho do filme que ele foge, né? Depois que ele já é marcado, ele tem que ser marcado, porque senão não tem como você ficar ali naquela sociedade. Você não consegue comprar, você não consegue pagar, você não consegue fazer nada, né? Não consegue receber dinheiro. Então, ele se vai lá, coloca a marca dele, coloca um nome bem imbecil nele, até porque a população está toda imbecilizada, né? É como se fosse ao extremo. Que eu acho que o filme erra nisso, né? Mas enfim, eu vou colocar meu ponto de vista, vou tentar ser breve. Quando ele foge e ele tá lá no carro, consegue a ajuda de uma pessoa, né? Onde ele passa, aparece um código laser igualzinho àqueles das máquinas, né? Que lê código de barra. Na verdade o filme mostra isso mesmo, como se fosse um deboche, né? E ele tá lá com aquele mesmo código de barra que tem nos produtos. E ele vai passando e na mesma hora vai alertando as autoridades e a população ali, para que ele não consiga escapar, né? As portas se fecham, as autoridades chegam, por mais burras que eles estejam lá naquela realidade do filme, eles ainda conseguem, né? Então é isso que vai acontecer, é o que a gente fala, vigilância cerrada em cima dessas pessoas. Você não vai ter tempo para nada. Inclusive o próprio carro, quando eles estão fugindo, né, que detecta que está esse fugitivo dentro do carro, o carro para, ele não vai fugir mais. É o que eu falo para vocês hoje, né? O Estado, ele gasta muito te monitorando, colocando câmeras, né? Tem câmeras ali, tem as lombadas eletrônicas, tudo isso é caro, mas a partir do momento que esses sistemas forem implementados nos próprios carros, nas próprias pessoas, eles não vão precisar monitorar mais, porque esse sistema já vai estar em tempo real sabendo tudo que você fez ou deixou de fazer, o que você opina, o que você come e etc, e etc. Pontuação social, meus irmãos. Então o filme, ele mostra isso de uma maneira clara. A burrice das pessoas também de não se interessar mais por nada importante, acha tudo chato, isso é uma verdade. Esse sucesso todo que está tendo agora nesses vídeos curtos, por exemplo, é uma grande prova disso. As pessoas não querem mais passar 10 minutos, como você, por exemplo, está fazendo, passa 10, 15, 20 minutos e nem vê o tempo passando, se informando, trocando aquela ideia, absorvendo as informações. Elas preferem ver o quê? Bunda rebolando, ela prefere ver pessoas tropeçando, fazendo coisas bem imbecis, né, naqueles vídeos rápidos, e eles bombam, eles dão milhares de views. Inclusive isso é proposital, né? Essa plataforma, por exemplo, tem se transformado na mídia e está tendo audiência de mídia, baixando, enquanto as outras, né, estão mostrando esse conteúdo mais imbecil e estão bombando em vídeos. Vários criadores grandes já estão deixando de produzir vídeo aqui para ir para a plataforma pequena, né? Então, meus irmãos, tudo aquilo ali que você vê no filme é aspecto do que está acontecendo agora e que vai vir ainda mais pela frente. Já foi, eu fiz esse vídeo no canal principal, que já foi comprovado cientificamente que essa é a geração que pela primeira vez na história os filhos estão mais burros do que os pais. O raciocínio, o QI, tudo menor do que a geração anterior. Falando em saúde, o próprio Dr. Laí Ribeiro também já disse que pela primeira vez na história também os pais vão enterrar os filhos. Até a saúde, então estão nascendo com menos potencial, né, menos inteligência, como na realidade do filme, e com menos saúde também, tudo isso ao mesmo tempo. Então são coisas que o filme mostra, e por isso eu acho que vale a pena você assistir. Repito, não é nenhum grande filme, um filme magnífico, mas é um filme bom para você assistir e prestar atenção nesses detalhes. A senhora, cara, não gostou muito do filme, não foi? Ou tu não, hoje... eu mudei minha opinião, analisando bem. É porque tu ficou assim reparando na cena, né? Foi, no começo. na cena, foi. Aí... Mas hoje eu gostei do filme, que o filme traz a realidade de hoje. Tipo os pontos que tu falou de outras plataformas aí. Você vê pessoas mais velhas fazendo cada coisa que você jamais imaginava, né? Porque os pais, os avós da gente nos repreendia. E hoje em dia você vê nas redes sociais pessoas fazendo... As pessoas velhas, né? Que impõem a respeito. Tu viu o Antônio Fagundes agora? Não, fazendo a propaganda do... Aí veio, coisa né? que jamais... O cara fez o quê? Aquela novela, O Rei do Gado. O Rei do Gado, Fez Renascer, o Coronel... Qual é o nome? José Inocêncio. Coronel José Inocêncio. O cara, uma moral. Impõe. Só quando ele olha assim, meu amigo, você é de Virgem Maria. Pronto, o cara já vai meter uma bala em mim. O cara é moral, meu irmão, moral. E aí ele pega todos esses personagens que ele criou, essa imagem que ele criou na nossa mente, que assiste ele desde criança, né? Aparece num canal imundo, que é o Porta dos Fundos. Né? Olha o nome do canal, Porta dos Fundos, já tá falando, né? Falando que você tem que levar de um assunto sério, inclusive. Eu fiz esse vídeo, tá lá no canal 1 oficial. Esse é o canal 1, né? Eu costumo já de recomendar esse lá.
E aí o cara se passa pra uma coisa dessa. Quer dizer, tudo isso é aspecto, meu irmão, dessa agenda que tá vindo aí. Dos dias de hoje. Porque quanto mais burras as pessoas forem, quanto mais fracas, incapazes de se defender e medrosas elas forem, mais passivas elas vão ser, mais obedientes às novas regras elas serão. Então aí quando tu começou a analisar por esse lado... porque você vê, onde os nossos pais, nossos avós nos repreendia naquela situação, hoje as pessoas estão fazendo. Os próprios velhos. Como é que nossos netos, nossos filhos vão se... Como é que se diz o nome? Vão se espelhar? Se espelhar na gente, não tem como. E outra também, você vê hoje, os dias de hoje, que antigamente tinha, mas não era tanto. Acumuladores, né? Hoje tem bastante acumulador, então o filme traz isso, que o pessoal não tá nem aí e vai vivendo a vida assim e o lixo tomando conta. E isso mesmo, aí então você vê esse negócio também do chip, né? Que realmente vão chegar um tempo que a gente vai ser, os nossos filhos, nossos netos vai ser obrigado a usar para saber tudo da nossa vida. Então, depois que eu não tava prestando muita atenção, que eu comecei a prestar, eu vi que realmente o filme é bom. Porque quando eu comecei a assistir com ela, esse filme é ruim. Mas aí eu também tive essa... Tanto eu fui o primeiro a pensar isso. Que como eu disse, quando o filme foi lançamento, eu só assisti até aquela parte que os dois se deitam ali no caixão. Eu digo mesmo, que filme merda do caramba, já tirei. Eu tirei já. Achei... Quando eu comecei a assistir, eu já assisti. Porque eu não gosto muito daquele ator, não acho que o filme bom dele, não acho que ele seja um grande ator, não. E aí, aquele filme surpreende, né? É um bom filme, de fato, porque ele mostra essa realidade. Essa questão de viagem de tempo, eu não acho que possa existir, família. Eu acho que o tempo ele é eterno, o que não é somos nós, né? Aí é por isso que as eras vão mudando, porque as pessoas mudam, as coisas mudam. Né? Mas que existe mesmo tempo, barreira não... E vai ter de se adaptar, né? Ao novo sistema que tá por vir aí, né? Já estamos, né? Hoje você não pode dar as suas opiniões aí à vontade, mesmo que não seja crime, mas se ela não tá dentro daquele politicamente correto, se ela não tá dentro do que os donos de certas coisas, como uma plataforma, por exemplo, acha, né? Você já não pode falar. A gente falou aí mesmo do que está acontecendo naqueles dois países logo no começo, né? A treta deles, lá do país gelado e o outro vizinho dele, e você só podia fazer vídeos com a narrativa da grande imprensa, né? Se você fosse falar alguma coisa fora, não monetizava os vídeos e dependendo do que você falasse, esse vídeo tomava strike. Então isso não é liberdade de expressão mesmo, porque se você tem algum ponto histórico para apresentar, baseado em pesquisa, não em achismo, né, em loucura, por que não apresentar, né? Se a pessoa está errada, é mais uma coisa boa para se mostrar, para que seja rebatido, né? Outras pessoas vão rebater naturalmente aquela informação se ela estiver equivocada. O problema é que não está, né? Como é que se combate a verdade? Não se combate a verdade com mentira, porque a verdade ela continua sendo verdade. Outro ponto chave que eu vou falar aqui de maneira resumida é o controle da grande indústria em cima daquela sociedade. O filme não aborda muito esse ponto, mas na minha opinião, o que tornou aquela sociedade tão imbecil foi justamente a indústria. A indústria começou a mandar nas autoridades, as autoridades começaram a depender deles, do financiamento deles. Aí eles criaram um monopólio que antes era disfarçado com a pirâmide, né? Eu domino um grupo, que domina outro grupo, que controla tal empresa. Eles não precisavam mais fazer isso à medida que eles foram crescendo cada vez mais em poder financeiro. Então, foram comprando os poucos concorrentes que tinham, tomaram o monopólio e aí criaram uma narrativa, a mídia espalha essa narrativa e as pessoas começaram a não usar mais água, né? A água ficou tida como um produto ruim, servia apenas para dar descarga. E aí as plantas começaram a morrer. Isso também é proposital para que as pessoas começassem a se alimentar dos produtos que aquela empresa vendia, né? Aí o filme é meio bobinho nisso, porque dificilmente o sistema ia deixar se levantar assim contra ele, mas ele deixa, né? Então ele mostra que a solução era bem simples, eu não vou contar para não dar spoiler. Então, meus irmãos, é um filme bom, tem muitos aspectos ali que a gente poderia ficar falando o dia todo, mas eu recomendo que você assista. Idiocracia, né? Ele mostra essa realidade, essa coisa toda. Você vê os influencers de hoje estão ficando cada vez mais abobados. Hoje a gente quando pega, né, um Felipe Neto, você olha assim, meu Deus do céu, né? A influência que aquele cara tá com, até no governo, né? Já queriam colocar inclusive ele aí para criar um tipo de mecanismo para censurar vídeos, para criar regras e colocar um cara daquele no meio, né? Um cara que fazia aí com o irmão piscina de Nutella, imitava foca,
né? Chama os inscritos de corujinha e não sei quem, não sei que, né? Um bobalhão. E você vê a influência dele e pessoas sérias não têm, são ridicularizadas. Então aí por aí você vê, né, como é que tá a cabeça das pessoas. E Idiocracia é o exemplo disso. Quando você vê o presidente, né, todo bombadão, as pessoas físicas, né, totalmente físicas, ou seja, é o que a gente tá vendo nessas plataformas. Se você vê, qual é os vídeos que bombam mais? De bunda. Insinuação de intimidade. Quanto mais o vídeo tiver isso, que fica no limite da própria plataforma de ser banido ou não, quanto mais ele explorar isso, mais views ele tem, né? Um bumbum guloso, ele pode ganhar milhares de views, enquanto uma pessoa que fez uma faculdade de 4 anos e se predispõe ali a explicar um assunto, ela não tem views. Não tem. Então a gente vê que a gente está caminhando para esse lado mesmo. E o filme, ele mostra isso de uma maneira engraçada, né? Cômica, exagerada às vezes, né? Aquele negócio do lixo mesmo. Mas o mundo tá se enchendo de lixo mesmo, família. A verdade é essa também, porque segundo a gente já soube, a parada da reciclagem, ela gasta mais do que para produzir um novo produto. Ela é muito cara hoje em dia. Então muita gente falava isso, né, antigamente. O produto sai de menos qualidade e mais caro. É isso, meus irmãos, é isso. Eu não vou nem entrar nesses assuntos polêmicos. A gente só quer falar de filme e tal, de boa, né? A gente tem outro canal para isso. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Siga eu lá no Insta. Tu tem o teu Insta também, né? Eu vou colocar os dois para você seguir a senhora encarando também. Tá certo, meu irmão? Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu tô dizendo que assiste o filme e preste atenção, né? Porque no começo eu não tava prestando atenção, não gostei. Depois que eu comecei a prestar atenção, realmente o filme é bom e vale a pena você assistir. Se você for naquele olhar de gado, você não vai gostar. Você tem que estar desperto para entender cada mensagem que tá fazendo, cada cena ali, aí você vai realmente gostar do filme. Se você for com aquela, eu quero um filme bom para eu rir, aí você vai gostar mais de um Todo Mundo em Pânico, mais de um besterol desse, né? Um American Pie. Aí, por isso, eu acho que eu não gostei também por conta disso, porque quando você vai ver um filme daquele ali, que tem as apelações de intimidade, né? Aquela cena mesmo da cerveja do American Pie, que o cara pega a camisinha, pô, mano, como é que você não vai rir disso, né? É completamente imbecil e engraçado, né? Aí é difícil competir com esses apelos, quando você tenta fazer um filme de humor, uma coisa muito séria. Então, é por isso que você tem que estar desperto para poder realmente gostar do filme, senão ele passa despercebido. Então, meus irmãos, é isso, fiquem com Deus. Deixa aí qual é o próximo filme que você quer que a gente analise. E a gente volta sempre a cada 2, 3 dias. A gente tá voltando aí. Um abraço e a gente... Fui!